Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Nós temos ensinado este fim de semana sobre o Espírito Santo e sobre o ministério atual do Espírito Santo, e quanto mais ensino sobre isso, mais me sinto realmente bem sobre isso, e mais eu sinto que provavelmente preciso fazê-lo mais e mais e mais. Jesus disse: se eu for embora, vocês ficarão melhores, porque eu vou mandar um Consolador para estar com vocês, o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem muitos ministérios realmente práticos em nossa vida, basicamente todos os dias. A Bíblia diz que Ele é o nosso Consolador, Ele nos conforta quando ferimos, Ele é o nosso conselheiro, Ele nos aconselha quando não sabemos o que fazer e precisamos de ajuda. Não corra para as pessoas primeiro, sempre vá primeiro a Deus e peça sua sabedoria. Não fique bravo com outra pessoa porque ela não está lhe dando o conforto que você precisa. Vá para o Consolador e então Ele vai usar quem Ele quiser para confortá-lo, mas então será uma santa palavra de conforto, não apenas algo que não signifique nada. Ele é o nosso ajudador. Bem, nós entendemos isso, todos precisamos de ajuda. Ele é o nosso intercessor. Ele nos ajuda a orar quando não sabemos orar como devemos. Ele conhece a mente de Deus, coloca as coisas em nosso coração para orar, e Ele também ora através de nós e por nós. Ele é o nosso advogado que está diante do Tribunal de Justiça e defende a nossa causa. Ele é o nosso fortalecedor. Meu Deus, precisamos de força. Ele é o nosso companheiro. Está lá no caso de haver alguma necessidade para que Ele possa nos ajudar. Ele entra em estreita comunhão conosco. Jesus estava com os discípulos, mas Ele disse: eu vou enviar-lhes um Consolador, Ele estará em vocês. E como eu tenho dito, com é bom, mas em é melhor. Você não chega mais perto do que em. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é o professor, que Ele sempre nos guia a toda a verdade, e Ele mesmo traz acontecimentos à nossa lembrança quando precisamos sabê-los. Não sei quanto a você, mas preciso de alguma ajuda do Espírito Santo com a minha memória às vezes. E por isso sou grata que o Espírito Santo, eu confio em Deus para isso, eu acredito nessa Escritura, e não só nisso, mas em um recordar espiritual quando eu estou ministrando, e eu preciso de Escrituras ou exemplos, e eles vêm a mim pelo Espírito Santo. Deixe-me dizer, estar com o Espírito Santo é uma aventura realmente maravilhosa, maravilhosa. Devemos estar completamente cheios do Espírito Santo. Efésios 3,16 diz que podemos ser fortalecidos com todo o poder e a força no homem interior e termos personalidades cheias do Espírito Santo. Eu amo isso. Quer dizer que nós podemos chegar ao ponto onde podemos conhecer a Deus de tal maneira que podemos nos tornar apenas corpos tão cheios e inundados com Ele. Então agora também descobrimos que, embora não seja algo que provavelmente faríamos se entendêssemos que o que estamos fazendo pode entristecer o Espírito Santo, ou pode até mesmo apagar o Espírito Santo, ou subjugar o Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo é tão surpreendentemente valioso para nós, e que a unção que Ele nos provê, que é o seu poder capacitador, e sua presença em nossa vida, que é tão surpreendentemente... Quantos de vocês estão começando a entender o quanto isso é valioso para você? Como devemos ter a presença do Espírito Santo. E eu estou lhe dizendo, um toque de Deus pode sustentá-lo por um mês. Apenas um pequeno toque especial de Deus pode fortalecê-lo e energizá-lo de uma maneira tão surpreendente, sabe? E se tivermos tempo para esperar em Deus, vamos experimentar mais disso. Eu acredito que muitos de vocês, porque você tirou tempo para estar aqui nesta conferência, você teve um toque real de Deus e você voltará para casa se sentindo energizado, se sentindo revigorado, e é como se você parasse aqui e enchesse o seu tanque e agora você pode voltar, você está pronto para enfrentar o mundo novamente. E assim é o Espírito Santo que está fortalecendo você. Assim, uma vez que o Espírito Santo é tão surpreendentemente valioso, a terceira pessoa da Trindade, que é realmente Deus manifestado como seu poder, nós não queremos entristecer o Espírito Santo. Nós não queremos afligir, entristecer ou ofender o Espírito Santo. E Efésios 4,30 diz que podemos fazê-lo através de conversas erradas, falas tolas, pecaminosas, corrupta, poluída, que nós podemos entristecer o Espírito Santo quando dizemos coisas más sobre outras pessoas. A fofoca entristece o Espírito Santo. Reclamar e murmurar
entristece o Espírito Santo. A Bíblia diz que podemos entristecer o Espírito Santo através da raiva, da amargura, do ressentimento, da fúria e de todos os tipos de atitudes venenosas e erradas. Eu não sei se você sabe ou não, mas minha atitude e a sua atitude são muito importantes para Deus. Olá? Então, em 1 Tessalonicenses 5, verso 19, fala sobre subjugar o Espírito Santo e que há maneiras como fazemos, não ajudando as pessoas, não sendo gratos e coisas assim. Então, nós devemos ser guiados pelo Espírito. E se somos guiados pelo Espírito, então não entristeceremos o Espírito, não apagaremos o Espírito, porque estaremos andando em obediência a Deus. Ser guiado pelo Espírito significa caminhar em obediência a Deus. Agora, sob a antiga aliança, eles eram guiados por leis, regras, regulamentos. Era uma vida difícil. E cada vez que quebravam um deles, tinham que sacrificar algum animal, sacrificar alguma coisa. Tinham que oferecer vários tipos de sacrifícios, não para se livrarem só da consciência desses pecados, mas para cobrir os seus pecados. E assim, nós temos um novo sistema. Desde que Cristo veio, chamado de Nova Aliança, nossos pecados foram removidos tanto quanto o leste se afasta do oeste, não nos lembramos deles mais, eles não são cobertos, eles são lavados e completamente removidos. E esse é um processo contínuo que continua e continua em nossa vida. Você não está feliz por Deus nunca ter falta de perdão? Isso é uma boa notícia, uma boa notícia. Assim, um dos ministérios do Espírito Santo é que ele nos convence do pecado. Eu sou grata pelo Espírito Santo me deixar saber quando eu estou fazendo algo que Deus não gosta. Porque eu sou um pouco estúpida e às vezes eu posso estar fazendo coisas de maneira tão alegre e nem perceber que eu estou errada. Eu passei anos indo para a igreja, saindo com meus amigos depois da igreja, no domingo fofocando sobre o pastor. Eu não tinha nenhuma consciência de que isso estava errado. Agora, ria de mim se você quiser, mas você também fez a mesma coisa. Eu sei por que vocês estão rindo. Bem, aquele sermão foi, eu não sei, eu não faria isso, não faria aquilo. Eu, esquisito, sei lá, estranho, eu, assim. Claro, nós pensamos que nós faríamos melhor se fosse nós ali. E eu não tinha consciência, agora isso é triste, mas eu não tinha consciência de que estava errada. Por quê? Porque eu realmente não estava envolvida no Espírito Santo. Eu não estava sendo guiada pelo Espírito Santo. Eu era totalmente, completamente carnal. Embora eu fosse salva e nascida de novo, eu era completamente carnal. Você sabe que é bem possível ser nascida de novo, mas ainda andar na carne. Bem, há um resultado que vem disso e é a angústia. Nós somos infelizes quando andamos assim, não há resultado, nós não somos uma bênção, um benefício para qualquer pessoa e nós somos uma patética representação do que significa ser cristão. Amém? Então, depois de ter um relacionamento mais profundo com o Espírito, realmente começar a aprender a palavra, agora, eu quero dizer, eu não preciso ir muito longe em uma conversa que não é agradável a Deus, e eu sei disso. Assim, eu tive que parar mais de uma vez no meio de algo e dizer, opa, espere um pouco. Eu não deveria estar dizendo isso, desculpe, esqueça. E é bom para nós nos envergonharmos e fazermos isso de vez em quando. E honestamente, quando você se apaixona profundamente de verdade por Jesus, você fará qualquer coisa para ser obediente a Ele. Ele disse em João 14, se você ama a mim, você vai obedecer-me. Agora, acho que podemos ver isso de duas maneiras. O meu nível de obediência mostra o meu nível de amor por Deus, mas então também amá-lo sempre verdadeiramente equivale à obediência. É por isso que se você está tendo problemas com seu comportamento, a maneira de consertá-lo é apenas passar mais tempo com Deus. Porque quanto mais você estiver com Ele, menos você vai querer entristecê-lo, ou irritá-lo, ou afligi-lo. Graças a Deus, uma resposta além de apenas tentar lutar comigo mesma e tentar fazer tudo certo por mim mesma. Então Ele nos convence do pecado, nos convence da justiça. Agora nós não temos que seguir leis e regras e regulamentos. Não há nenhuma regra que diz que eu tenho que orar 1 hora por dia, eu tenho que ler tantos capítulos da Bíblia todos os dias, eu devo fazer isso, devo fazer aquilo, mais isso, mais aquilo, aquilo outro também, sabe? Sabemos de acordo com a palavra que todas essas coisas são boas para nós, a oração é boa para nós, mas eu posso orar até sentir paz?
Eu posso orar liderada pelo Espírito Santo? Um dia eu poderia orar 2 horas, no dia seguinte eu posso orar 5 minutos. Um dia eu poderia orar de manhã cedo, no dia seguinte, quando eu estiver tendo meu tempo com Deus, talvez eu não. Entretanto, em oração, eu me encontro apenas orando através do dia. Ouça, quando você está com o Espírito Santo, a vida nunca fica chata. Ser cristão não é algo aborrecido, porque nada é do mesmo jeito, dia após dia, após dia, após dia, após dia. Agora, Romanos 8,14 diz uma coisa muito importante. Diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Agora, filhos representa maturidade. Você percebe que não diz todos os que são guiados pelo Espírito são os bebês de Deus? Eles são os filhos de Deus. Assim, a maturidade espiritual significa que eu não estou mais fazendo o meu próprio caminho. Eu não estou mais fazendo tudo do meu jeito. Já não estou acordando todas as manhãs e fazendo o meu próprio plano e em seguida fazendo a minha própria coisa durante todo o dia, e cada vez que algo não sai do meu jeito, agora estou ficando chateada. Eu posso me levantar com um plano, mas eu submeto meu plano a Deus e eu digo: Deus, se este não é o seu plano, então mude-o. Se eu estou em seu caminho, tire-me do seu caminho. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Nós temos que entender que a desobediência aflige o Espírito Santo. Mas eu acho que ainda é mais fácil entender isso se nós percebermos e aceitarmos a verdade. Eu quero que você ouça o que eu vou dizer. Cada coisa que Deus nos diz na sua palavra para fazer ou não fazer é para o nosso benefício e para o nosso bem. Nós nunca vamos obedecer se não acreditarmos nisso. Eu disse, nunca vamos obedecer se não acreditarmos nisso. Todo mundo hoje quer saber qual é a vantagem disso para a minha vida. O que eu vou ganhar fazendo isso? É muito difícil vender qualquer coisa se você não puder dizer às pessoas o que elas vão ganhar. Mesmo para fazer exercícios, queremos saber bem o que eu vou ganhar com isso. Bem, você vai ficar melhor, viverá mais, terá boa saúde. Sabe bem, se eu comer direito, o que eu vou ganhar com isso? Bem, você vai se sentir melhor e assim por diante. Todos queremos uma vantagem. Então, qual é a nossa vantagem de estudar a palavra e viver uma vida obediente a Deus? Não é Deus sendo um ogro malvado, tentando mandar em nós por aí o tempo todo e não nos deixando fazer as coisas? Não é disso que se trata. É o Deus que diz: olha, se você fizer isso, sua vida será abençoada. E se você não fizer, as coisas não funcionarão direito. Deus sabe o que funciona e o que não funciona. Deus vê o fim desde o começo. E nós podemos estar aqui em algum lugar pensando: cara, esta é a coisa certa a fazer. Mas nós não conseguimos ver o que isto vai produzir. Agora mesmo podemos ser tão emocionais sobre isso aqui. Sim, sim, haha. Ok, vamos dizer que temos uma mulher solitária que está desesperada para casar. Digamos que ela talvez tenha por volta dos 45 anos, por isso ela teme ficar sozinha por toda a vida. Então o seu fulano bonitão, ele vem, bem, vamos apenas dizer que talvez não seja tão bonito quanto ela teria esperado, mas agora ela está pronta para se comprometer um pouquinho. E então ela começa querendo um gigante espiritual, mas sabe, ele é bem... Na verdade, a verdade é que ele nem sequer é realmente salvo, mas ele gosta. Ele gosta dela e ele está realmente certa de que se ela puder agarrá-lo, ela poderá mudá-lo depois de se casarem. Agora, eis o que acontece. Se essa mulher realmente é envolvida com o Espírito Santo, não importa quais sejam as suas emoções, não importa o quanto seu pensamento tente afastar, lá uma pequena coisa aqui embaixo, aqui dentro, chamada suave voz do Espírito de Deus, apenas um pequeno sentimento doente. Um pequeno, apenas um pouco cansado e triste. E você sabe o que é? Como se você soubesse que sabe que não deveria fazê-lo. Você sabe que não deveria fazê-lo. Ok, isto não é um Deus sentado no céu, dizendo: quero que você seja infeliz e solitária por toda a sua vida, eu não quero que você se case com esse cara. Não, é o Deus que diz: você não sabe no que está entrando, ele não mudará após você se casar, pelo contrário, ele vai piorar para você. E é claro, não estou dizendo que ninguém muda depois de casar, mas eu estou dizendo que você tem que ir pelo que está aqui.
Você tem que ir pela liderança do Espírito Santo. Bem, veja, Deus não só vê o fato aqui que você está emocional e solitário, que você quer se casar, mas Ele vê todos esses anos no meio. E é por isso que Ele está aqui, sabendo o fim desde o início e dizendo: não faça isso. Por favor, não faça. Não faça isso. Espere em mim. Espere por mim pela situação certa. Por isso é tão importante que comecemos a confiar no Espírito Santo. E você precisa confiar e chegar onde você confia nesse discernimento que você tem em seu espírito. E veja, alguns de vocês sabem, as mulheres às vezes têm essa coisa nelas, onde elas têm esse ideal de pessoa para casar-se. E cara, elas nem sequer conversam com alguém que não se encaixe nesse padrão. E é melhor você simplesmente abrir a sua vida a Deus e dizer: bem, eu tenho alguns objetivos, Deus, mas eu quero fazer o que você quer que eu faça. Vamos lá. Eu quero fazer o que você quer que eu faça, porque há algumas pessoas incríveis lá fora que podem não agradar a sua fantasia no momento em que você as conhece, mas elas têm muita profundidade e as pessoas que precisam ser amadas na totalidade, então nós precisamos aprender a ser realmente guiados pelo Espírito Santo. Agora, vamos olhar para 3 escrituras que eu acho que vão encorajá-lo a acreditar que se você realmente der esse passo de fé para ser conduzido pelo Espírito, há uma grande vantagem. Essa vantagem é que você tem uma grande vida. Aleluia. Tem alguém aqui hoje que vem seguindo o Espírito Santo há tempos para saber que Deus sabe mais do que nós e que a vantagem de ser conduzido pelo Espírito é alegria e paz e justiça. E as coisas simplesmente funcionam e há um fluxo e a suavidade. Amém? Deuteronômio 10:13. Diz assim: para guardar os mandamentos do Senhor e seus estatutos, que hoje eu te ordeno para o teu bem. Para o teu bem. Deus diz: tudo o que eu te digo é para o teu bem. Você já disse isso para os seus filhos? Eu sei que você não entende, porque eu não estou deixando você fazer isso, mas é para o seu bem. Eu sei que você não entende, porque eu não vou deixar você sair e brincar agora, mas é para o seu bem. Não, filho, você não pode brincar na rua no meio desse trânsito. Não, pequena Dina, e você não pode colocar sua mão no fogo. Não. É para o seu bem. Vamos confiar em Deus, que Ele é bom. Que Ele tem somente nosso benefício em mente. Deus não nos criou e nos trouxe para que Ele pudesse ver todos nós sendo infelizes. Ele tem uma boa vida planejada para nós, enquanto nós seguimos a Ele, liderados pelo Espírito. Quase todos os dias eu oro: Deus, mantenha-me no caminho estreito que leva para a vida e fora do caminho amplo que leva à destruição. E se você é um parceiro deste ministério, eu estou orando isso por você regularmente também. Eu oro para que Deus endireite cada caminho torto na sua frente e você permaneça no caminho estreito que conduz à vida. Romanos 8 e 9. Assim também aqueles que vivem a vida da carne, satisfazendo os apetites e os impulsos de sua natureza carnal, não podem agradar ou satisfazer a Deus, nem ser aceitáveis para Ele. Por quê? Porque Deus não está satisfeito, porque Ele sabe que vai ser ruim para nós. Deus não está irado porque não estamos fazendo tudo o que Ele diz para fazer apenas porque Ele quer ser um grande patrão e dizer a todos o que fazer? Ele sofre e se entristece quando nós não confiamos nele o suficiente para seguir suas instruções e acreditar que Ele tem o melhor para nós. Quantos chegaram longe o suficiente ao longo de sua caminhada com Deus, pelo menos até certo ponto, onde você pode perceber quando você está fazendo algo que Deus não gosta? Ok. Então, agora, eu quero perguntar: quantos de vocês obedeceram e... Bem, eu sei que eu não deveria comer isso, mas... Eu sei que eu não deveria colocar isso no cartão de crédito, mas... Eu sei que eu não deveria fazer isso, mas... Eu sei que eu não deveria agir desse jeito, mas... Nós precisamos parar de dizer: bem, eu sei disso, mas... O que estamos dizendo? Eu sei que é estúpido fazer, mas eu vou fazê-lo e espero me safar disso.
Bem, não vai? Sabe, não é que não haja misericórdia, mas deixe-me lhe dizer algo. Temos muito mais misericórdia quando fazemos algo em ignorância do que quando fazemos algo com os olhos bem abertos, sabendo que estamos fazendo. Cada vez que você vem e ouve a verdade, você toma um pouco mais de responsabilidade por assim fazer o que Deus lhe pede para fazer. Vamos falar sobre esta refeição para a carne por um minuto. Você já esteve numa reunião com comida? São divertidas, não é? Costumávamos ter algumas reuniões há muitos anos atrás, onde fazíamos comida e tínhamos pessoas em mesas e fazíamos refeições antes das nossas reuniões de ensino. E eram eventos com refeições. Eu preciso de água por aqui, e alguém trazia. Posso ter mais café, e alguém trazia. Traziam comida e eu preciso de outro guardanapo, e alguém trazia. Isso é tão divertido. É divertido, não é? Você é um daqueles restaurantes onde tem garçons e, cara, todo mundo está atento e nós gostamos disso. Mas então sempre, quanto mais você é servido, mais isso aparece na conta. Vamos, há uma mensagem aqui. Portanto, nós podemos atender a carne, mas eis que um dia a conta virá. Sabe, a sabedoria faz uma escolha difícil agora, então ela terá um benefício futuro. Vou dizer novamente, a sabedoria faz uma escolha difícil agora, então ela terá um benefício no futuro. A carnalidade faz o que parece bom agora e não se preocupa com o mais tarde, mas o mais tarde sempre vem. Romanos 8, 9. Mas vocês não estão vivendo a vida da carne, vocês estão vivendo a vida do Espírito. Se o Santo Espírito de Deus verdadeiramente habita em você, dirige e controla. Assim, a única maneira de viver a vida do Espírito é ser conduzido, guiado, dirigido e realmente controlado pelo Espírito Santo. Agora, quantos são inteligentes para perceber que uma grande maioria dos crentes não fazem isso? E, portanto, é por isso que nós temos um testemunho tão patético em geral, não de todos, claro, no mundo. Muitos milhões de pessoas simplesmente marcham para a igreja e vão para casa e apenas agem como querem durante toda a semana e voltam à igreja eu acredito que todo crente deve ser ligado a uma igreja local, mas eu digo uma coisa, ser um cristão é muito mais do que apenas ir a uma igreja.